Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não venho aqui para discutir com a Assembleia Municipal a questão de Coimbra, a cidade das 31 freguesias. Tenho o gosto de ter criado essa expressão exatamente quando se sentiu, também por Coimbra, também nesta sala, também na Assembleia Municipal de Coimbra, um impulso muito entusiástico do Partido Social Democrata, PPD-PSD, para passar, para extinguir, para liquidar freguesias. Portanto, queria tornar claro que não conta o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Coimbra, não conta com o meu apoio neste seu intento suicidário, porque sempre considerei um disparate todos os expedientes utilizados para extinguir freguesias, eufemisticamente chamada de agregação de freguesias. Para clarificar, isso só não aconteceu porque o PSD não teve aos tempos, força política para alterar a Constituição da República. Por isso foi encontrado o eufemismo e é preciso ver que mesmo hoje existem 31 freguesias. Algumas é que estão agregadas à força e contra a vontade, na generalidade são contra a vontade. É tema, aliás, que brevemente será posto no debate público, no debate político, porque é uma questão muito séria, muito importante, que seja discutida com seriedade e não em laracha ou regime de brincadeira. Como se diz na gíria coimbra, não pode ser feito a mangar. Tem que ser sério. E nesse sentido, as GOPs que apresentamos à Assembleia Municipal têm muito em presença os compromissos assumidos com os senhores presidentes das juntas de freguesia. Um aumento da dotação, uma clarificação de critérios e métodos, de coeficientes, uma exatidão no cálculo das dotações e não uma coisa que há anos andava, aliás, deu várias polémicas nesta Assembleia durante o anterior mandato, de haver uma atribuição segundo um critério extremamente rigoroso, o olhómetro, ou o amiguismo, ou o interesse imediato de alguns em prejuízo de outros. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando detetei que, em sequência da orientação política que havia dado, tinha ocorrido um lapso, um erro dos serviços, mandei entregar, passando pela Câmara Municipal, uma retificação às células do Excel que não estavam devidamente ponderadas. E tive também o cuidado de, aos senhores presidentes das juntas de freguesia, pedir desculpa pelo ocorrido, onde isso ocorreu, e pedir compreensão porque era em nome do rigor, da seriedade, da honestidade do tratamento que eu tenho por regra ter para com todos os titulares legítimos de órgãos autárquicos e eleitos. Sejam eles eleitos com a percentagem que for. E esse é outro dos equívocos que reina por aí. Reina, não é uma provocação ao Sr. Deputado e meu ilustre amigo Cabral de Oliveira. Reina por aí uma certa postura de incréu que eu não perfilho. Respeito os eleitos. É necessário que esteja presente. E, naturalmente, exijo respeito. Procuro portar-me dessa forma. É uma questão de dignidade democrática. Daí não trazer à Assembleia Municipal nenhuma proposta que possa, de algum modo, e eu percebo que às vezes não haja percepção do peso e do valor das palavras. Eu sou dos que mede o peso e o rigor das palavras. Fui treinado para isso. Sentenciar, o PSD quer sentenciar, com a devida vénia, penso que isto é erróneo e é inadequadamente expresso a partir desta tribuna, não é próprio. Direito de sentenciar é atribuído a alguém que não aqui. Fiscalizar, sim, é do estatuto deste órgão. Sentenciar, não acredito. Plenamente, não acredito. Aliás, é um disparate. E nem é para isso que aqui estamos, para sentenciar. Estamos aqui para afirmar naturalmente, convictamente, com veemência, com entusiasmo, com alegria, as nossas posturas, naquilo em que acreditamos, os valores que partilhamos. Obviamente isso é respeitável. Outras coisas, não.
Do mesmo modo que não é aceitável, e aqui não é mesmo aceitável, que haja um senhor Presidente da Junta de Freguesia que desta tribuna se afirme como capanga eleitoral, cabo eleitoral, expressão brasileira, do Nordeste. Ouvimos aqui afirmar que os senhores Presidentes da Junta de Freguesia eram arregimentadores de votos, carregadores de votos. Isso é fraude eleitoral na democracia. O Bolsonaro, não sei como é que foi eleito, pelo menos, não sei se a facada mesmo foi autêntica. Isto é sério. Depois da senhora deputada Filomena Girão aqui ter afirmado que eram entusiastas, defensores, praticantes, devotos plenos da democracia, das regras da democracia, veio logo a seguir o Sr. Presidente da Junta de Freguesia dizer, aqui afirmar que era um cabo eleitoral. Chaplada. Isso foi no tempo de fascismo, na ditadura, nas golpaças, e aí era mesmo os cabos de ordens que existiam, os regedores que existiam, os presidentes de juntas de freguesia nomeados, que faziam isso. Felizmente, isso não é assim. E comigo não é assim. Porquê? Porque tenho o orgulho e o gosto de viver em democracia, de contribuir para o fortalecimento da democracia, no exercício pleno da liberdade e não de outro modo. E é isso que faço há muitos anos. Muitos anos. E aqui chegados, o que trazemos para a apreciação da Assembleia Municipal? Uma proposta de orçamento em que, assumidamente, no conjunto do universo municipal não alteramos, não aumentamos o preço da água, não aumentamos o preço dos transportes. Assumidamente. Do ponto de vista técnico, poderiam dizer alguns que isso era melhor ser feito de modo diferente, faseado gradualmente para alguns setores. É uma questão de princípio. Os transportes, a água e outros bens públicos que no universo municipal temos obrigação de prestar aos nossos concidadãos devem ser esmeradamente tratados, de modo a que a coesão social e territorial não entre em desequilíbrio. As políticas são para isso, aquelas que eu prefiro, por isso fui eleito. Há quem pense que fui eleito com poucos votos. Eu tenho muita honra de cada voto que mereci, o agradecer sempre à comunidade que represento, porque foi esse voto que me mandatou para estar nestas funções como Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Outros terão inveja, outros terão medo, outros terão mesmo inibição de se mostrarem chateados com o povo. Mas este povo que temos aí em Coimbra é mesmo o melhor. Escolheu, decidiu, é obrigação de qualquer democrata reconhecer o mérito ao povo. Felizmente, não podemos extinguir este, não devemos, não podemos, e importar outro. Não há disso. Em democracia, o povo expressa a sua vontade em democracia representativa, que é a autêntica democracia. Haverá circunstâncias em que a democracia participativa se sobreponha à democracia representativa, mas a democracia é mesmo democracia representativa. É essa a essência da governação democrática. As outras que há, que se conhecem, são suscetíveis de criar situações em que os populismos das mais diversas índoles, naturezas e interesses podem sobrepor-se de forma ilícita, de forma inaceitável, àquilo que é a essência da vida democrática de uma comunidade. É importante relembrar nesta Assembleia que o orçamento que se apresenta tem parâmetros, do ponto de vista financeiro, que têm decisões anteriores. Nós assumimos reduzir a taxa do IMI para no máximo que a lei nos propõe, nos permite, e que foi proposta da Câmara, aprovada pela Assembleia Municipal. Nós contamos com receitas no valor estimado de 102 milhões de euros. O orçamento é equilibrado, há leis que obrigam, aliás, à fórmula de cálculo e que determinam esses procedimentos, e nós quisemos cumpri-lo escrupulosamente na margem de risco possível, razoável, aceitável. Quando foi elaborado este orçamento, não se conhecia o que ia acontecer na lei do Orçamento de Estado.
do que é que ia ser decidido na Assembleia da República sobre a Lei do Orçamento de Estado. Mas as expectativas foram, a nível nacional, bastante satisfatórias para o poder local democrático. Há um aumento do Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado de 2018 para 2019, na ordem dos 155 milhões de euros, repartidos segundo os critérios que foram definidos e aprovados na Assembleia da República por todos os municípios. E também nós temos aí um benefício relativo. Na Lei do Orçamento de Estado, conseguiu vingar aquilo que vimos propugnando há alguns anos, que, por exemplo, as refeições escolares possam ser servidas, serviços adquiridos, não apenas às empresas que são fornecedoras de refeições escolares, mas também por outras entidades, desde que certificadas do ponto de vista higiênico, do ponto de vista da segurança alimentar, como, por exemplo, as IPSS. Foi até ao último minuto, mas no último minuto, numa noite longa, que a Assembleia da República aprovou esse nosso objetivo. Isto é, poder haver um incentivo à economia local, às entidades da economia social, para que pudessem entrar no circuito e legitimamente fornecer refeições escolares. Foi um passo enorme que permite melhorar, porque até aqui foi proibido, expressamente proibida, a aquisição de serviços de refeições escolares às IPSS e a outras entidades similares. Este foi um ganho que tivemos, que não tínhamos quando da elaboração do documento que agora está em apreciação. O financiamento às juntas de freguesia, ainda para sublinhar este ponto, é apresentado com alguma temeridade neste orçamento. Porquê? Porque está em cima da mesa uma alteração significativa da Lei de Atribuições e Competências das juntas de freguesia, que tem que ser observado e tem de ser considerado quando estiver na reta final da aprovação desse diploma. Dos 22 diplomas da descentralização que foram convencionados, são na lei publicada em agosto, falta apenas um, que é o das freguesias. E porquê? Porque não há acordo entre a ANMP e o Governo sobre essa matéria. Porque não pode continuar a haver subposição de responsabilidades, de atribuições, de funções de diferentes órgãos autárquicos. O povo tem necessidade de saber a quem se dirige e quem é responsável pela solução, pela resolução dos problemas que sente. A sobreposição gerará equívocos. E já basta o que basta. Não há muito tempo, ocorreu um sinistro grave, cujo já o conduziu a que o Presidente da Câmara esteja arguido. Caiu uma árvore. E a árvore já não é era da paróquia, mas já não é. Era de um terreno baldio ou parecido, mas já não é. Deixou de ser. E por aí fora, enquanto se investiga, o Presidente da Câmara está arguido. É que se tratam aqui de questões muito sérias sobre os utilizadores da via pública. A Câmara de Coimbra, nós temos várias ações por pessoas que escorregaram, que tiveram um percalço, um acidente, etc. E, naturalmente, a defesa dos seus direitos recorrem aos tribunais para serem ressarcidas dos danos que lhe foram criados no uso da coisa pública, do espaço público. E, portanto, são coisas que têm de ser definidas com rigor para acabar com um equívoco frequente de, em determinadas circunstâncias, é a atribuição de um órgão, noutras circunstâncias, é a atribuição de outro. E eu, que por funções várias conheço bastante, deixem-me que diga assim, do que se passa no país, tenho o gosto de ouvir dos meus pares e de outros autarcas que o exemplo que seguimos em Coimbra, que eu recordo foi criado em 1994, de estabelecer protocolos com as juntas de freguesia, de estabelecer o mais certeiramente possível, nem sempre é conseguido, protocolos com as juntas de freguesia. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu, em alguns ajustamentos que tiveram a ser feitos, porque havia, em números de salas, em quilómetros de estrada, em diversas áreas, havia uma medição insuficientemente correta da base de suporte, e agora não há. Aliás, antes, o serviço, isto é um trabalho que levou tempo,
emitiram para todas as juntas de freguesia os mapas, a cartografia, para pedir verificação, que seja observado se havia erro, se não havia erro. Tentamos tudo. É evidente que tenho que dizer aqui na Assembleia Municipal que quem vir as listas que vão ser publicadas por edital para os devidos e legais efeitos públicos e de transparência, que há muitos arruamentos que não têm nome, o que é estranho, que não têm designação, o que é esquisito, que não foram verificados, que determinados órgãos, poucos, felizmente poucos, 2 órgãos autárquicos recusaram-se a responder. Ok, mesmo assim, não fizemos esperar uns pelos outros. Aceitámos o risco, assumimos o risco de contabilizar, de admitir esses dados para efeitos de cálculo, mesmo perante a recusa, por exemplo, a União de Freguesia Santa Clara e Castelo Viegas, a recusa em especificar, em verificar, em confirmar ou infirmar o rigor dos dados. Mas bom, nos dados que temos, é assim que foram feitos os cálculos, com rigor e com transparência. E digo isto não é palavra vã, digo isto porque é muito importante que, na hipótese de haver uma alteração do quadro técnico-legal e político das atribuições dos órgãos, passada a fase de transição, não se gerem mais mal entendidos. Por princípio, cada um de nós é responsável pelos seus atos e pelas atribuições próprias que lhe são conferidas. Daí ser importante, neste período transitório, não termos mais margem para haver equívocos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, também é importante referir e informar a Assembleia Municipal, relembrar que em Coimbra temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. É um plano estratégico onde estão inseridas ações prioritárias, seja para a área classificada Património Mundial da Humanidade, seja para a área de proteção ao Património Mundial da Humanidade. Com o planeamento das ações, o fazimento das ações, e eu apelo a que se consulte, é o PEDU, o nome não é demasiado elegante, mas é o melhor que se arranjou, que não é por nós, que tem financiamento comunitário para as operações e o financiamento da ordem dos 85% por cada uma das operações que forem elencadas e que se encontra aprovado e em vigor. Em Coimbra temos, graças ao trabalho de muita gente, incluindo também do meu, temos um plano de mobilidade urbana sustentável. É um plano que é plurianual, o PT, o Portugal 2020, vai até 2022, eventualmente até 2023, pelo que o fazimento das ações, das operações aprovadas, vai decorrer neste período, conforme está delineado e planeado. A minha expectativa, e estão equipas municipais a trabalhar afincadamente, e aqui presto a eles a minha homenagem, pelo trabalho que têm feito. O nosso desafio é até o dia 31 de dezembro próximo, até ao próximo dia 31 de dezembro, submeter todas as operações, os processos de todas as operações, no plano, aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Só neste conjunto, porque não estão feitos os contratos financeiros, só são feitos depois da aprovação das operações, acrescentará à receita registável em orçamento municipal, só depois da aprovação das operações. Por isso assumimos o desafio e o esforço, e bem, de se submeterem todas as candidaturas até ao próximo dia 31 de dezembro. Porque a coesão territorial passa por uma arma, um braço armado, melhor dito, de que dispõe o município de Coimbra, que, aliás, honra seja feita aos meus ilustres antecessores, que sempre decidiu não deixar a apropriação privatística dos serviços municipalizados de transportes urbanos, e aí se houve gente interessada nisso, e aí se houve interesses detectáveis. E se insistirem muito comigo, eu também poderei dizer alguns, porque ainda me lembro bem. Mas, felizmente, graças ao nosso trabalho e dos meus ilustres antecessores, Coimbra resistiu à tentação privatística dos transportes urbanos. E é nesse sentido que assumiu, por exemplo, para que definitivamente se arrede, se afaste essa tentação, assumiu criar uma autoridade urbana de transportes na área do município, articuladamente com uma autoridade regional ao nível do NUT 3 de transportes, que funciona na comunidade intermunicipal da região de Coimbra, para pormos ordem no caos nos transportes coletivos de Coimbra e sua região.
é o trabalho que está a decorrer. Mas não ficamos à espera da última moda, nem da última etapa para fazer o que possa ser feito entretanto. Nesse sentido, estamos a adquirir veículos de transportes coletivos. Nesse sentido, estamos a reabilitar os veículos de transportes coletivos de que dispomos e, na medida do possível, pô-los ao serviço da comunidade, com condições de atratividade, com acesso à rede de comunicações e internet, com esses cuidados que é feito com o esforço de muita gente e de muito trabalho. Não será curiosidade, certamente, para muitos de vós, mas esse trabalho, que tem sido feito em geral, não no regime de outsourcing, não no regime de exploração de mão de obra barata, mas pelo regime de qualificação e aproveitamento pleno dos recursos humanos que a Câmara Municipal e os seus serviços municipalizados dispõem. Isso está a correr bem. E está a correr com o entusiasmo de todos que imaginavam que ninguém lhes reconheceria o mérito de serem capazes de instalar, diferentemente de outros sítios onde se falam em milhões, como por exemplo a instalação do sistema de acesso à internet, dos routers e outras coisas, para o acesso à internet a partir da frota de transportes coletivos de Coimbra. Noutros sítios está a ser feito e são milhões e milhões. Nós somos muito mais cuidadosos nestas coisas e não é preciso fazer isso. Preferimos racionalmente aplicar o dinheiro e canalizar a parte complementar para a renovação da frota comprando veículos novos. É também por isso, porque os transportes urbanos, os transportes coletivos de Coimbra, são um braço armado fundamental. Os transportes e a água, as acessibilidades. Fundamental para o desenvolvimento, para o grau civilizacional que nós queremos alcançar. Nós assumimos que os transportes, o sistema de transportes, o SUMTUC, Coimbra, iria ter de novo a Ecovia. Senhores deputados, a Ecovia foi criada na década de 90. A Ecovia esteve a funcionar em pleno. Muitos criticaram. Foi num governo autárquico do PSD que liquidaram a Ecovia. Parques periféricos, transportes, veículos, foi alienado, eu diria mesmo foi alienante a responsabilidade própria de quem assumidamente decidiu fazer uma coisa que era pioneira na Europa e que vamos retomar agora. Liquidar é fácil. Destruir é fácil. Construir dá muito trabalho. Mas eu não desisto desse trabalho. Na componente da água, continuamos, apesar de só agora, a partir da reprogramação de Portugal 2020, haver uma janela de oportunidade de financiamento de fundos europeus para o ciclo urbano da água, que não por agregação forçada, ainda há menos de uma semana, em ato público, na presença de diversos membros do Governo, com as diferentes sensibilidades que lhes são reconhecidas, instei todos a arrumarem de vez com o intento que vem desde há longos anos, desde há vários anos, para forçar a agregação de municípios. Forçar, obviamente, que isto tem um objetivo. Juntá-los o mais possível e, estando eles juntos, caçá-los rapidamente, porque o negócio da água é um negócio relevante, altamente rentável, altamente lucrativo, altamente potenciador de ganhos. Como sabemos que isso acontece, nós não fomos daqueles que venderam, que alienaram uma parte dos serviços municipalizados de água e saneamento de Coimbra. Não fomos nós. Estarão presentes na sala ilustres deputados que, certamente, até com o seu voto, terão contribuído para esse objetivo. Fizeram mal. Fizeram mal. Há entidades externas que nos querem obrigar a aumentar o preço da água. Prefiro manter-me assim. Aliás, prefiro manter-me assim, como mantive quando me quiseram impor que obrigasse os trabalhadores municipais e da área empresarial municipal ao horário das 45 horas ou das 40 horas. Mantive e fui um dos poucos resistentes. Fomos um dos poucos resistentes no país que mantiveram o horário de trabalho das 35 horas semanais. E não me arrependo disso. E não me arrependo disso. Podem censurar-me, mas isso não. Aqui chegados, entendo que é importante, e na altura em que este documento está em apreciação foi apresentado, foi elaborado e apresentado, não se sabia ainda
as conclusões, uma vez que estávamos em trabalho intenso para conseguir um outro objetivo. Integrar na reprogramação do Portugal 2020 um projeto que é ambicionado em Coimbra há dezenas de anos. Dezenas. Com mais intensidade ou com menos intensidade. Eu não quero aqui encontrar uma escala de medida. O Metro Mondego ou o Sistema de Mobilidade de Mondego. Nós podemos discutir tudo, mas eu faço um apelo. Que não se repita aquilo que muitos estariam à espera, muitos contariam, de continuarmos aqui à espera da última moda ou de levantar de novo em panques ao Sistema de Mobilidade de Mondego. Eu apelo, e apelo com uma razão. Se houver hesitações, é de novo bloqueado tudo. Agora que conseguimos, pela primeira vez, fazer incluir no Portugal 2020, isto é, nos programas operacionais, dotação específica não à custa dos nossos vizinhos que beneficiam diretamente do Programa Operacional Regional do Centro, não foi por aí. É através do POCUR, de um programa nacional, em pé de igualdade com as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, em pé de igualdade com mais dois espaços municipais, onde igualmente foi assumido. Por nosso impulso, vou dizer mesmo assim, por meu impulso, por minha responsabilidade, foi incluída como operação elegível no âmbito dos fundos europeus. Contrariamente àquilo que já se disse aqui hoje, sem fundamento e em erro absoluto, a operação do Metro Mondego, o Sistema de Mobilidade de Mondego, nunca havia sido aceite pela Comissão Europeia. Foi rejeitado várias vezes. Foi reformulado e foi rejeitado. E aquilo que é grave, se quer saber, eu posso dizer o meu ponto de vista, o meu humilde ponto de vista. Foi irresponsável ter-se deixado arrancar os carris da linha da Lausanne. Foi irresponsável. Mas teve coniventes, teve intervenientes, teve quem estivesse sossegado à espera que acontecesse a desgraça. Comigo não aconteceria. Comigo não acontecerá. Nem tampouco o arranque dos carris entre Coimbra A e Coimbra B. Só admito que isso possa acontecer depois de entrar em funcionamento do sistema de transportes comprometido e financiado pela Comissão Europeia. Não é possível repetir duas vezes o mesmo erro. E aquilo que eu critico nos outros, garanto-vos, quem me conhece sabe que sou assim, não permito que aconteça movido por mim próprio. Este é o meu entendimento da democracia, este é o exercício que eu tenho como indispensável para sermos responsáveis políticos, para interessados em servir a comunidade. Sr. Presidente e Srs. Deputados, foram aqui feitas várias perguntas, algumas eu posso ajudar a esclarecer, outras remeto para o site da Câmara, que está para entrar em funcionamento no dia 1 de janeiro, renovado, com a documentação e a informação, por exemplo, sobre os timings, sobre o Sistema de Mobilidade de Mondego, os prazos estão convencionados, o que é que vai avançar, em que termos, em que condições. Mas isto tudo para concluir, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu que tenho honra, orgulho e gosto em ser autarca, quero reafirmar aqui perante vós que a minha legitimidade é aquela que decorre do voto popular, nunca a enjeitei, respeito-a, tal como respeito qualquer um dos que teve um voto, 10 votos ou 30 votos. São meus concidadãos e por isso merecem respeito, sobretudo também porque foram eleitos. E quem tiver uma ideia diferente de medir a democracia se lhe convém pelo número de votos dos outros, é estranho que não se venha ao espelho, nem veja o valor que de facto tem a considerar essa infeliz avaliação, porque ela não serve. Em democracia não serve. Aqui chegados, apelo, peço que seja aprovada a proposta de grandes opções do plano de atividades e orçamento das GOPs, dos SMTUC, que estão incluídas ou condensadas, e que têm também a abertura necessária para que, do ponto de vista das finanças municipais, se não caia na alçada do FAMA, até porque já não temos aqui o Manuel Claro para nos ajudar em algumas soluções, há diligências para encontrar solução, aquilo que vamos fazer, estamos a preparar para fazer, é para, na expectativa que havia quando da elaboração deste documento, da atualização salarial dos nossos funcionários,
de possibilidade de abertura para a reestruturação orgânica face ao empecilho da Troika ter sido liquidado, das possibilidades, das necessidades dos serviços. É isso que aqui é acomodado, mesmo nesta primeira fase, onde, apesar de tudo, nós temos a contingência de não podermos considerar como receita o saldo de gerência do ano transato, ou melhor, deste ano, a 31 de dezembro mesmo o expectável, em matéria pela qual continuaremos a lutar. Apelo, portanto, ao voto favorável à proposta de golpes da Câmara Municipal de Coimbra e dos Serviços Municipais de Transportes Urbanos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.